Você sabia que do egoísmo e do orgulho nascem os maiores problemas do ser humano? E você sabia que todo ser humano é egoísta e orgulhoso? Alguns em mais, outros em menor medida, mas todos nós temos orgulho e egoísmo dentro de nós. E a gente tem que começar desde cedo a educar nossos filhos para que eles possam dissolver esse egoísmo, para que eles se transformem em altruísmo, que é uma das maiores habilidades, uma das maiores características para o ser humano desenvolver e que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. E aí, com isso, eu quero trazer uma reflexão de um capítulo do livro Construindo Emoções, da Anísia da Silveira. Foi uma grande psiquiatra brasileira que fez uma grande luta contra os manicômios no Brasil para tratar as pessoas não como objetos, mas para tratar com humanidade. A Anísia da Silveira é uma pessoa muito quista na sociedade de psiquiatria e psicologia no Brasil e no mundo. Ela teve contato direto com o Carl Gustav Jung, um dos pais da psicologia. Então, direto ao ponto, eu quero falar sobre o egoísmo e como que nós, pais, podemos educar melhor nossos filhos em relação a isso. Então, eu vou ler alguns pequenos trechos e vou comentar para que a gente possa fazer algumas reflexões. Ela começa dizendo assim: segundo a mitologia grega, o símbolo arquetípico de mito, Narciso, representa a figura do amor por si mesmo. Narciso, já ouviu falar, né? Que acha feio que não é espelho, que era extremamente egoísta. Com tal característica, tende o homem a reproduzir a sua imagem em tudo que faz, exibindo com orgulho e vaidade o seu próprio reflexo. Aqui já começa ela chamando a atenção dessa questão do orgulho, que a gente tem uma tendência a não aceitar as pessoas que são diferentes, a querer só olhar para o meu lado e não olhar para o lado das outras pessoas, a querer sempre o melhor para mim e não o melhor para as outras pessoas também. Então começa por aqui essa reflexão. É natural que na fase de desenvolvimento da criança ela seja egocêntrica, egocentrista. Portanto, é inato que ela deseje que todas as suas vontades sejam realizadas. Então, como eu falei antes, toda criança ela nasce egocêntrica, egotista, egocentrista. E a gente tem que trabalhar o inverso disso, que é o coletivismo, é a fraternidade, é a compreensão, é o companheirismo, o altruísmo. Consequentemente, os pais, por sua vez, também querem realizar todas as vontades dos seus filhos. Aqui está um grande erro. Apesar disso, não é recomendável facultar prontamente todas as suas vontades. Dessa forma, a criança cresce acreditando ser o centro das atenções, sempre, supondo que pode tudo, passando a comportar-se teimosamente para obter algo que deseja. Então ela chama atenção para isso. Quando nós, pais, damos tudo que nossos filhos querem e eles são muito inteligentes em chamar a atenção para aquilo que eles desejam e fazem de estratégias das mais mirabolantes para conseguir o que eles desejam, quando nós, pais, não temos esse conhecimento, esse entendimento psicológico que não se deve dar tudo para a criança, a gente acaba desenvolvendo alguns transtornos mentais da criança, que vai repercutir na fase da adolescência, da juventude e na velhice também. O indivíduo apresenta a egolatria de forma bem acentuada em duas fases no seu crescimento. A primeira fase se manifesta logo na infância como egocentrismo e pode ser modificada com redirecionamento educacional. Então toda criança e todos nós desenvolvemos o egocentrismo, mas a gente pode redirecionar isso através de uma boa educação. E a educação, como eu já falei no vídeo anterior, ela está mais ligada à questão de valores, de princípios, de ética, de moralidade, a questão de se preparar para a vida e não somente para uma escola, para um vestibular, para um concurso, para uma carreira profissional, não se baseia só nisso. A segunda fase da egolatria se dá em decorrência da educação recebida na infância. Os 7 primeiros anos de vida, geralmente eles moldam a nossa forma de ser e pensar durante toda a vida, se não houver uma interferência, uma intervenção psicológica ou psicoeducacional. Então, a nossa forma de ser e de agir, de nós adultos, jovens e velhos, ou idosos,
ele é desenvolvido, esse processo, na fase dos 7 primeiros anos de vida, que é chamado na psicologia de setênios. A cada 7 anos, todas as células do corpo mudam, nossa forma de pensar, muitas coisas mudam, mas muitas coisas do nosso padrão essencial de funcionamento vêm dos 7 primeiros anos de vida. Por isso que, como eu falei no vídeo anterior sobre educação, quando a gente vai educar nossos filhos, a gente tem que educar em valores e exemplos, começando dentro de casa. E a escola, infelizmente, a brasileira, ela é passiva. O adolescente, cheio de energia, de criatividade, ele fica dentro de uma sala de aula parado, sentado, passivo, sem desenvolver a proatividade, a colaboração, a compreensão, a fraternidade, o trabalho em equipe, que são extremamente importantes para a vida adulta. E torna esses adolescentes, primeiramente essas crianças, logo adolescentes, passivos. Como nós temos aí uma sociedade muito passiva, pouco proativa, que vai repercutir na questão social, financeira, em várias outras esferas da vida, profissional também. Então, continuando, a segunda fase da egolatria se dá na decorrência da educação recebida na infância, mantida na adolescência e quando o indivíduo torna-se adulto, vem apresentar um desdobramento ainda mais complexo. Então, além dos 7 primeiros anos de vida moldar a maior parte da nossa vida, ainda pode complexar o futuro nas outras fases. Com o avanço fantástico da tecnologia, os benefícios gerados são incalculáveis. Porém, está sendo criada uma geração de alienados. Por quê? Porque nós não estamos tendo educação digital, tecnológica. A gente está sendo ensinado a usar os aparelhos, mas sem desenvolver o aparato emocional. E um dos maiores conflitantes do nosso comportamento são tudo que é relacionado à dificuldade de gestão das emoções. E se a gente não tiver essa educação junto com a tecnológica, educação emocional, aí vão vir graves problemas que ela cita nesse livro, nesse capítulo. As crianças estão expostas desde o berço a aparelhos eletrônicos que absorvem sua atenção por longas horas. A realidade virtual se subjuga à realidade real. Então as pessoas ficam presas à realidade virtual, que é uma fantasia, e deixam de viver a realidade, que é muito mais importante e definidora para o nosso futuro. Com o excesso de informações geradas em tempo real pela mídia, que sobrecarrega o cérebro, as crianças e jovens têm livre acesso a uma série de conteúdos de jogos e outras futilidades. Isso vem defrontar com a criação atribuída aos pais nas 4 últimas décadas. Então nós temos aí uma década onde essa nova geração ela tem um QI abaixo do QI dos pais da geração anterior. Isso já é um reflexo dessa falta de uma educação mais bem pautada em saber utilizar as tecnologias. Analisando a diferença impactante nos padrões educacionais e culturais, fica evidente que a adolescência torna-se precoce. Isso está antecipando a adolescência e tem prolongado a adolescência, sobretudo. Então nós vemos na nossa sociedade aí crianças e adolescentes de 40 anos de idade. Já estão comprometidas por causa do uso inadequado da tecnologia. Também nós vemos aí vários transtornos mentais relacionados a essa questão. Os filhos não querem sair da adolescência. Conceitua-se então chamado de adulto-adolescente ou adultescente. Dessa forma, torna-se bem propícia a fuga da responsabilidade e o aumento da imaturidade nas classes médias e altas. Não é à toa que os índices de pesquisa da psicologia indicam que um dos maiores índices de níveis de depressão, quadro de depressão e ansiedade estão na classe média alta. Porque são classes em que têm acesso a muitos recursos materiais, mas não estão desenvolvendo psicologicamente ao mesmo nível que adquirem coisas. E estão tornando objeto as suas vidas. E a gente precisa atentar para isso.
porque se não for trabalhado isso no tempo adequado, a gente tem aí vários problemas decorrentes. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, para não ficar muito extenso, e vou fazer um outro vídeo com essa segunda parte, para a gente possa fazer mais algumas reflexões.